Então, só para a gente finalizar aí, né, a discussão nossa desse horário, a formação de imagem ela tem essa ideia. E isso que vocês têm que sacar para a gente fazer análise de imagens em qualquer estudo óptico, seja por lente ou seja por espelho. Em regra geral, o que vocês têm que entender sintetizando tudo que eu falei com vocês? Quando vai formar a imagem de um objeto, o raio que saiu de um objeto e tocou na superfície, nós chamamos de raio incidente, ele vai ser refletido, beleza? Mas esses raios que foram refletidos, eles têm que manter o seu padrão de propagação para garantir que vai formar a imagem, se não for igual, semelhante daquele objeto que emitiu os raios e chegou até os nossos olhos, ok? Então, essa reflexão, para ser regular, a superfície tem que ser uma superfície regular, ok? E isso vai garantir que há uma formação da imagem do objeto no fundo dos nossos olhos, ok? Eu consigo manter um padrão de propagação, mas eu consigo gerar umas certas variações, o que gera umas certas distorções nas imagens construídas no fundo da nossa retina. E isso se dá devido a diferentes tipos de espelhos que a gente conseguiu desenvolver e construir ao longo da nossa história, beleza? Esses tipos de espelhos que a gente tem não são muitos, são basicamente 3, ok? Um espelho de característica plana, em que a superfície reflexiva ela tem que ser perfeitamente plana, ok? E eu tenho espelhos que são curvados, de origem esférica, ok? Se são curvados, eles são de origem de alguma esfera, podendo variar a intensidade dessa curvatura, né? Mais ou menos curvados. Pensando em uma esfera oca, né? Eu posso ter a parte de dentro da esfera ou eu posso ter a parte de fora da esfera. A parte de dentro da esfera é a parte côncava da esfera, é a concavidade dela, ok? E aí, se essa superfície for reflexiva, nós falamos que é um espelho côncavo. Se eu pego uma superfície esférica em que a parte de fora dela é uma superfície reflexiva, essa superfície é chamada de espelho convexo, é onde está a convexidade desta superfície, beleza? E com esses três tipos de espelhos, eu consigo formar os mais variados tipos de imagem e de distorções que nós temos presentes no nosso dia a dia, na nossa experiência visual aí. Beleza? Ok? E aí, na próxima aula, no próximo horário, eu vou discutir com vocês os tipos de imagem que existem na natureza, o tipo de construções de imagem que é construído no nosso cérebro, os tipos de distorções que ele pode gerar, ok? Lembrando que, para cada tipo de imagem que a gente for analisar, para saber qual imagem nós temos que saber a localização da imagem para o observador. E para eu saber a localização da imagem para o observador, eu tenho que saber o ponto de coincidência dos raios refletidos, beleza? Então, como que é a base da nossa análise? A gente pega um objeto, que nessa figura está representado por essa seta maior aqui para cima, ok? E traçamos raios saindo de um ponto
desse objeto, ok? Preciso somente de 2. Nessa figura está mostrando 3 raios, ok? Em que eu vou colocar vermelho o raio incidente e vou colocar de outra cor, que eu vou escolher aqui agora, azul, o raio refletido, ok? Esse raio 1, ele está na horizontal e ao refletir aqui, ele teve essa trajetória, ok? O raio 2, que está nessa direção aqui, ao ser refletido, ele fez essa trajetória. E o raio 3 voltou na mesma direção, sentido contrário. Se a gente observar que os raios azuis são os raios refletidos, o ponto de coincidência deles se encontra aqui. Então, o que eu achei? Achei a posição da imagem. A posição de quê? Do ponto que eu estava analisando. Qual era o ponto? Era a extremidade superior do objeto. Então, o que eu achei? Aonde se encontra a extremidade superior da imagem. E, a partir daí, eu achei a localização dos outros pontos também, obviamente. Beleza? Ok? Então, neste momento, quando eu acho a localização da imagem, eu consigo enxergar as distorções geradas em relação ao objeto, né, geradas nessa imagem, e consigo classificar esse tipo de imagem, ok? Nossa aula termina, se eu não me engano, neste minuto. E aí, na próxima aula, a gente vai classificar algumas imagens e eu vou mostrar para vocês. Legal? Show de bola! Então, até daqui a pouco, 11h40.